Meus irmãos, ao contrário do que muitos pensam, no Natal nós não comemoramos o aniversário do menino Jesus, mas nós celebramos a encarnação do Verbo de Deus. Seria um absurdo comemorar o aniversário de Jesus se nem sabemos a data exata do seu nascimento. E, por outro lado, sendo ele Deus, ele é eterno. O evangelista São Lucas, ao nos falar sobre o nascimento de Jesus, nos apresenta uma teologia muito profunda sobre a encarnação do Verbo de Deus. Ele não usa esse termo, mas ele faz a teologia onde ele coloca Jesus como aquele que desce ao menor degrau possível de uma criatura humana, aquele que ocupa o último lugar e se torna servo, aqueles que se despojou-se completamente, se esvaziou. É a kênose, termo esse que aparece em São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2. Assim ele vai usar a técnica do contraste. Primeiro, ele apresenta o ser humano mais poderoso da Terra, apresenta duas, na verdade, criaturas humanas poderosas, César Augusto e Quirino. Um era governador e o primeiro era imperador de Roma, que na verdade o nome dele é Otaviano, mas ele tem esse título que o Senado lhe concedeu, título ligado ao culto de divinização do imperador. E esses dois seres humanos muito poderosos fazem aquilo que é a expressão máxima do poder de uma pessoa, é proclamar um recenseamento. O recenseamento é um ato de maior arrogância humana que possa existir, porque é a expressão do máximo poder que uma pessoa pode ter, porque ele vai contar as pessoas para dominá-las. A Bíblia tem uma visão muito negativa do recenseamento. Basta pensar que quando o rei Davi quis fazer um recenseamento, seu melhor general, Joabe, lhe disse: isso não é uma boa ideia, você vai ofender a Deus fazendo isso e vai trazer desgraça para o seu reino, como de fato aconteceu. Vem uma peste terrível. Por quê? Davi pegou uma prerrogativa divina. O povo pertence a Deus. Só ele pode contar o povo. Mas como Deus sabe tirar coisas boas de coisas ruins, graças a esse dito, exigindo recenseamento, é que a família José e Maria, o casal santo, vai se deslocar para Belém para dar cumprimento às profecias de que ele deveria nascer em Belém. Depois, usando o contraste, ele vai colocar em cena duas figuras humanas insignificantes, Maria e José. E vai contrapor também a grande cidade de Roma, um vilarejo ínfimo, pequenino, Belém, que será o lugar do nascimento de Jesus. Estando em Belém, Maria deu à luz a seu primogênito. Por primogênito não devemos entender que ela teve mais filhos, mas que é uma alusão a uma prática da crença judaica que todo primeiro filho, fosse animal, fosse humano, era consagrado a Deus. Se fosse animal, ele deveria ser sacrificado. No caso do ser humano, naturalmente, ele vai ser resgatado. Aí continua o texto dizendo, ela o enfaixou. Esse enfaixar tem um significado muito importante, porque ele vai fazer ligação com o sepultamento de Jesus. Aqui já antevê a paixão de Jesus, e Jesus vai ser enfaixado. Então o evangelista Lucas já está fazendo um contraponto aqui com a missão de Jesus, que é redimir a humanidade. Quer dizer, ele não vai ser resgatado, ele vai resgatar, ele vai se oferecer em sacrifício a Deus pela humanidade.
Mas também é uma alusão ao livro da sabedoria, no capítulo 7, onde o rei Salomão fala que, embora ele fosse um rei poderoso, no nascimento ele teve a mesma condição de qualquer ser humano. Ele foi enrolado em panos, teve que mamar, depois de enfaixá-lo, coloca-lo numa manjedoura. Dizem que é um coxo usado para água, para alimento, cavado geralmente em pedra, que eles usavam para os animais se alimentarem. Aí o texto continua dizendo, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Bom, aqui nós temos que dar uma parada e refletir o que ele quer dizer com isso. A primeira coisa que nos ocorre é pensar que São José foi batendo de porta em porta e encontrou as hospedarias todas cheias. Nós pensamos na hospedaria como temos hoje. Mas não é bem assim, porque no grego a palavra hospedaria que aparece aqui não é bem hospedaria. Em grego é katalima, que vamos dizer como que funcionam as coisas. É uma espécie de pousada, mas é diferente, porque quando o termo grego para hospedaria é pandokreio, que aparece na parábola do bom samaritano. Vamos pensar como que eram as casas no tempo de Jesus. Qual era o veículo que era usado antigamente? Cavalo, burro, hoje é carro. Toda casa não tem um carrinho, nem que seja um carrinho velho, e a pessoa tem que pensar onde colocar o carro, correto? As pessoas mais ricas moram em sobrado e o carro fica uma garagem que fica no primeiro pavimento, no térreo. As pessoas mais pobres simplesmente colocam uma coberturinha do lado da casa para colocar o carro. As casas no tempo de Jesus eram muito pequenas. Quem tinha um pouco mais de dinheiro fazia então no térreo o lugar onde ficavam os animais. Quem era pobre, a casa tinha um ou dois cômodos só, fazia uma cobertura na frente da casa para abrigar os animais. Então é neste tipo de cobertura que dizem alguns especialistas que Jesus nasceu. Não se trata propriamente de uma gruta. Isso surgiu de uma interpretação do livro do profeta Isaías no capítulo 1, onde ele diz assim, o boi conhece o seu dono, e o burro conhece o dono, mas o meu povo não me reconheceu. Provavelmente, São José e Nossa Senhora estão na casa de algum parente. Mas aí a pergunta que pode fazer, será que eles foram tão desumanos que não deixaram ela dar a luz dentro da casa? A resposta que pode ser, como hipótese ventilada, é porque o parto há derramamento de sangue e torna a casa impura. Por isso ela tinha que ser colocada nesse lugar. Agora o evangelista Lucas usa isso daí para nos falar que dentro do tema da kênose, do esvaziamento, Jesus então ocupa o último lugar, vem como servo. Então ele está ali como um desprezado, o marginalizado. Essa é a preocupação do evangelista Lucas ao descrever esse termo que nós colocamos geralmente hospedaria, mas que é difícil de compreender porque é uma coisa um pouco diferente da nossa compreensão. A seguir, ainda continuando nessa teologia da kênose, do esvaziamento do Cristo que ocupa o último lugar, vamos ver quem vai visitar o menino Jesus. Vai ser pastores. Agora, por pastores, devemos pensar uma coisa. Os pastores nesta época não têm prestígio nenhum. Eles eram valorizados e prestigiados na época em que todo o povo de Israel era pastores. Mas agora eles são agricultores. E o pastor é incompatível com o agricultor, porque ele invade as propriedades. E eles eram considerados uma classe mais desprezível ainda do que os publicanos. Porque eram considerados ladrão, eram considerados pessoas que não deviam despertar confiança, e eles eram desprezados não só no ponto de vista religioso, porque eles não podiam nem sequer frequentar o templo, não podiam
servir-se como testemunha, mas também no plano social. Eram realmente a classe mais pobre e desprezada. Até certo ponto que nós encontramos em escritos da época dizendo assim: se cair num poço uma ovelha e um pastor, salve a ovelha e deixe o pastor lá. Então veja, este tipo de gente mais desprezada que existe é a que vai visitar o menino Jesus. Agora, continuando a teologia do evangelista São Lucas sobre a encarnação, ligando ao esvaziamento, vem uma questão muito séria a ser refletida. Jesus é Deus, não é? Então, será que Jesus renunciou à sua divindade? Então, aí nós estaríamos separando as duas naturezas do Cristo. Como ele resolve esse problema? Ele resolve esse problema salientando que foram os anjos que guiaram os pastores até o presépio e falando de uma legião de anjos que aparece, de tal maneira que os anjos aqui vão fazer a ligação de Jesus com a sua divindade. Jesus, no seu esvaziamento, ele não renunciou à sua divindade, ele congelou os seus atributos divinos, especialmente onisciência, onipotência, para viver plenamente a condição humana. E assim ele termina a sua teologia sobre a encarnação, mostrando que Jesus veio como servo e aquele que ocupa o último lugar. Amém.